Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Nessa live especial, a gente vai conversar, você vai compreender muito melhor, entender quais são os fatores de risco para que alguém venha ou não na sua vida a desenvolver o transtorno bipolar. Quais são os fatores de risco que levam alguém a desenvolver ao longo da sua vida o transtorno bipolar. Vamos falar também das principais faixas etárias, a principal idade no qual os sintomas podem começar. A gente vai falar se existe genética ou não no transtorno bipolar, quais são os outros fatores de risco do estilo de vida que a pessoa pode vir a ter ou não. Então fica ligado durante toda essa live, presta atenção, desliga o celular, pega papel e caneta, que hoje você vai entender tudo sobre quais são os fatores de risco no transtorno bipolar. E vamos começar por aquilo que é mais importante, por aquilo que seria a base de alguém ter ou não transtorno bipolar, aquilo que seria definidor se alguém vai apresentar ou não. Primeiro, não é algo que é do caráter, não é falta de caráter, não é da personalidade, não é só a pessoa querer, só a pessoa ter vontade que ela vai melhorar dos sintomas ou vai simplesmente se livrar da bipolaridade, se livrar dos sintomas da depressão, se livrar dos sintomas da mania. Isso não existe e já vamos deixar isso muito claro. Bipolaridade é algo que é uma alteração neurobiológica que acontece no cérebro. É uma alteração real, tão real que a gente consegue saber quais são as causas, quais são os mecanismos que acontecem dentro do cérebro da pessoa. A ciência já evoluiu para isso. Então, é claro que você não pode ver a bipolaridade a olhos nus, por assim dizer. É óbvio que isso não é possível, da mesma maneira como você vê um braço quebrado. Mas isso não quer dizer que não seja uma doença real, verdadeira, que está no cérebro, é neurobiológica e não é culpa da pessoa. Isso é muito importante da gente já esclarecer desde agora. Da mesma maneira como, por exemplo, você não vê a olhos nus qual é a pressão no sangue da pessoa, se ela tem pressão alta ou se ela não tem pressão alta, ou como o médico diria, uma hipertensão arterial. Você não vê isso, mas isso não quer dizer que não seja real. Você não vê, por exemplo, a taxa de glicose, a taxa de açúcar no sangue das pessoas, mas isso não quer dizer que não seja algo real e verdadeiro. Então, primeiro a gente precisa esclarecer esse ponto. Bipolaridade é algo neurobiológico que não é culpa da pessoa, que acontece no cérebro, não é doença da alma, não é doença do espírito, nada disso, acontece no cérebro, tem mecanismos neurobiológicos bem estabelecidos e não é falta de caráter, não é falta de igreja, não é falta de Deus, nada disso. Deixando claro que a bipolaridade é algo neurobiológico, onde que a pessoa apresenta ao longo da sua vida fases, períodos, às vezes meses, às vezes semanas, de algo que a gente chama de depressão, que é uma fase de desativação do cérebro, e algo que a gente chama de uma fase de ativação do cérebro, hipomania ou mania, dependendo de qual tipo de bipolaridade. E se você ainda não sabe o que é hipomania, o que é depressão, o que é mania, quais são os tipos de bipolaridade, então eu te convido a assistir os outros vídeos que tem aqui na plataforma, no meu canal, e que explica tudo isso, cada uma dessas fases. Nesse vídeo, nessa live, a gente vai ver o quê? Entender os fatores de risco para que alguém venha apresentar bipolaridade. E vamos lá para o primeiro grande fator que eu quero te explicar: genética.
Predisposição genética, isso é super importante de compreender. Bipolaridade, muitas vezes, corre na família, por assim dizer. Existe uma predisposição genética. Quando a pessoa vai lá, o espermatozoide fecunda o óvulo, e aí você tem o desenvolvimento daquele feto, daquele bebê super bonitinho, isso é feito por genes. Todos nós temos genes. Genes, pensa que é tipo assim, é uma mensagem de WhatsApp que comanda o que o seu corpo, o que seu cérebro deve ou não fazer. Como assim? Gene é algo que é um código, daí a ideia de código genético, que dá informações, comandos para o seu corpo desenvolver, como por exemplo assim, será que essa pessoa vai ter olho verde ou olho castanho? Será que essa pessoa vai ser loira ou ela vai ser ruiva? Isso está tudo no código genético. Pensa como se fossem mensagens que codificam, mostram qual a predisposição, para que lado vai o desenvolvimento do corpo e do cérebro desse feto, dessa pessoa que vai se desenvolver mais tarde. Sendo assim, é importante de você saber que existe uma predisposição genética na bipolaridade. Qual que é essa predisposição genética? É simplesmente, e anota isso, simplesmente a maior herdabilidade de todos os transtornos psiquiátricos que existem. Pense em todas as condições psiquiátricas que existem. Pensa em ansiedade, depressão unipolar, toque, esquizofrenia, espectro autista, não importa. A bipolaridade é a maior herdabilidade genética que existe. Logo, você já tem a sua primeiro grande fator de risco. E também você já tem um aprendizado importante aqui. Provavelmente você não vai encontrar apenas uma pessoa bipolar na família. Você vai encontrar várias pessoas bipolares na mesma família. Pode ser que a pessoa não recebeu o diagnóstico ainda, porém, ela vai estar lá. Então, é muito importante que se você é bipolar ou se um familiar seu é bipolar, você olhe para a sua família e você procure por alguns sinais. Ou o diagnóstico de bipolaridade, ou a pessoa pode ter, sabe o quê? Familiares que tiveram uma depressão que não melhora nunca, familiares com problema de álcool e droga, familiares que talvez tenham uma grande instabilidade de humor, ou até mesmo, e aqui vai uma segunda informação para você, esquizofrenia ou espectro autista. Por que isso? A bipolaridade tem uma alta herdabilidade genética, a maior de toda a psiquiatria. Porém, existe uma base comum genética entre bipolaridade, esquizofrenia e espectro autista. Deixa eu te explicar o que eu estou falando para você. Imagina que são cerca de 100 genes que vão codificar se a pessoa vai ter a predisposição ou não para a bipolaridade. Desses 100 genes, pelo menos 40% deles, 40 genes ali, também predispõem para a esquizofrenia. É por isso que você percebe que em algumas famílias você tem espectro bipolar, ou seja, alguém que tem bipolaridade, e na mesma família você encontra alguém com esquizofrenia. Ou você pode encontrar a mãe, por exemplo, que tem bipolaridade e o filho pode estar no espectro autista. Quer ver como isso é verdade? Me conta aí nos comentários se na sua família, se você é bipolar, é claro, né? Se na sua família tem alguma dessas três condições, ou bipolaridade, ou esquizofrenia, ou espectro autista. Me conta aí se existe ou não mais de uma pessoa com uma dessas três condições. Escreve aí, é verdade. Se isso for verdade, escreve aí, é verdade, nos comentários, para a gente ver se isso existe ou não.
Outra coisa que eu quero explicar para você quando nós estamos falando do primeiro grande fator de risco para vir a desenvolver a bipolaridade, que é a genética. Até hoje, já descobriram, a ciência já descobriu mais de 226 alterações diferentes nos genes que podem estar envolvidas na predisposição para transtorno bipolar. Como assim? Isso quer dizer que não existe. Vamos quebrar esse mito aqui, ó. Vamos aproveitar essa aula para quebrar esse mito. Não existe apenas um único gene que causa transtorno bipolar. Não existe isso. Como muita gente tem esse mito na cabeça, né? Ah, existe um gene, você vai lá nesse gene, altera isso, e a pessoa não vai ser bipolar mais. Não existe isso. Como sempre, a realidade é muito mais complicada do que a teoria. E até o momento, a ciência já descobriu mais de 226 alterações genéticas que estão envolvidas nisso que a gente chama de bipolaridade. Não é pouca coisa, mais de 226. Daí você vê como não é possível de nenhuma maneira, isso não existe essa possibilidade, né, de fazer alterações genéticas, tratamentos baseados em genética, né, ou de escolher ou eliminar esse gene da população. Não existe isso, são vários e vários genes. E aqui vamos aprofundar um pouco mais comigo nessa questão genética, porque aqui tem uma coisa super legal. Aqui tem algo interessantíssimo de você aprender. Interessantíssimo. Olha só, parte desses genes que levam a pessoa a ter bipolaridade são os mesmos genes que regulam o ritmo biológico, o ritmo circadiano de todos os seres humanos. Os genes mais importantes para causar a bipolaridade, coincidentemente, são os mesmos genes envolvidos em regular o ritmo circadiano, o ritmo biológico da pessoa. É claro que para as pessoas que são meus alunos lá do método Estabilidade Bipolar, isso não é nenhuma surpresa, porque lá eu explico bem sobre o que é ritmo biológico, o que são ritmos circadianos, a importância que isso tem no bipolar, como o bipolar precisa, sim, controlar, dominar toda a questão do ritmo biológico na sua rotina, na sua vida, para que ele tenha um bom resultado e consiga estabilizar os sintomas. Aqui eu estou te contando a causa disso. Por que é que existe essa grande importância do bipolar conseguir dominar as estratégias de controlar os seus ritmos biológicos? É por conta disso, os genes que causam a bipolaridade, coincidentemente, os mais importantes deles são os mesmos genes que regulam o ritmo biológico circadiano. Olha que interessante. Olha o quanto que você já está aprendendo, olha como que vai fazendo mais sentido à medida que você vai adquirindo mais conhecimento sobre a bipolaridade, à medida que você vem junto aqui comigo e dedica a sua energia e o seu tempo para conhecer mais sobre a bipolaridade. Porque, como eu sempre digo, conhecimento salva. Além disso, muitas pessoas me perguntam qual que é a chance de o parente de alguém que é bipolar. Muitas vezes são mães ou pais que me perguntam isso. Qual que é a chance do meu filho vir a ter bipolaridade? Eu quero te contar todas essas chances. Basicamente é assim. Se a pessoa é parente em primeiro grau de alguém que é bipolar, a chance dessa pessoa vir a ter bipolaridade é 10 vezes maior do que outra pessoa da população geral. Deixa eu explicar para você. Você está caminhando na rua, você encontra uma pessoa. Se essa pessoa é parente em primeiro grau de alguém que tem bipolaridade, você sabe que a chance dela ser bipolar também é 10 vezes maior do que se você encontrar uma outra pessoa estranha que não é parente do bipolar. Tá, Renato, mas você está falando que é 10 vezes maior do que a população geral se eu sou parente em primeiro grau de alguém que transtorno bipolar. Mas qual que é a chance da população geral para eu calcular a minha chance? Porque fica parecendo algo assustador. Nossa, 10 vezes maior? Mas isso é muita coisa. Como assim, né?
Calma, vamos lá, vamos conversar. Se você está andando, vamos voltar no nosso exemplo, que eu gosto de explicar as coisas de uma maneira simples, descomplicada, fácil de compreender. Se você está caminhando na rua e você encontra uma pessoa estranha, você não sabe nada sobre ela, você não sabe nada sobre essa pessoa, ou seja, ela é uma pessoa aleatória da população, ela tem a chance de 1,5% de ser bipolar. Então, essa é a chance na população geral de ser bipolar, 1,5%. Mas agora eu conto para você diferente. Eu conto que essa pessoa que você encontrou, ela é familiar em primeiro grau de alguém que tem transtorno bipolar. Sabe de onde, para quanto que sobe essa chance? 15%. Era de 1,5% e agora é de 15% quando eu te conto essa informação nova. Então, para você que é mãe, para você que é pai e é bipolar, recebeu o diagnóstico de bipolaridade e se preocupa, qual que é a chance do meu filho vir a ter ou não transtorno bipolar? Essa chance é de 15%. Ah, Renato, vamos aprofundar. Ah, Renato, mas na verdade são os dois pais que têm bipolaridade. Qual a chance de um filho vir a ter bipolaridade? Aí já vai subir para 25%, alguns estudos falam em até 30%. Então, algo em torno de 25% a 30%. Ah, Renato, mas agora é diferente. Agora eu quero que você me diga o seguinte: uma pessoa é bipolar e a outra pessoa é irmã dela. Qual a chance dela ser bipolar? Você já sabe, 15%, parente em primeiro grau. O que é parente em primeiro grau? Mãe, pai, filho, irmão, tudo parente em primeiro grau, aquela família mais próxima a você. Ah, Renato, mas agora a situação é o seguinte: é irmão, o irmão é bipolar, só que é um irmão gêmeo, idêntico, univitelino. Qual que é a chance então? 70%. Aí a chance já aumenta muito, porque a gente está falando de um irmão que é gêmeo, aqueles gêmeos que a gente chama de idênticos, né? São gêmeos univitelinos. Aí a chance já aumenta para 70%. Então, você já está percebendo que na bipolaridade existe uma genética que influencia, que predispõe a pessoa a vir a desenvolver bipolaridade ao longo da vida. E o que eu quero que você tire de lição desse nosso primeiro fator de risco para a bipolaridade? A culpa não é sua. Ninguém pode ser culpado pela genética que recebeu. Isso não existe. Você olha para aquele bebê que está ali, todo bonitinho, fofinho, você não vira e fala, ele é culpado pela genética dele. É claro que não. Você seria uma pessoa muito sem noção, monstruosa, inclusive, se culpasse um bebê pelos genes que ele recebeu. Da mesma maneira, a culpa não é de quem é bipolar. Isso que é uma das coisas mais importantes que eu quero que você saiba quando eu estou te contando sobre o fator de risco chamado genética na bipolaridade. A culpa não é sua de ter bipolaridade. Existiu uma predisposição genética a qual você não domina. Do mesmo jeito que a culpa não é minha do meu cabelo ser preto e não loiro. Eu não tive dizer sobre isso, é óbvio. Isso é da minha genética. Do mesmo jeito, alguém que desenvolve bipolaridade ao longo da sua vida veio com a predisposição genética. Olha como é interessante, olha como o conhecimento ilumina. Eu sempre brinco, né, que o conhecimento é igual quando você entra no quarto e você liga a luz. Quando o quarto está na penumbra, quando o quarto está escuro, tudo parece ameaçador, a gente não conhece nada, né? Um vulto de uma camisa jogada em cima de uma cadeira fica parecendo algo assustador, fica parecendo algo tenebroso. Você liga a luz e tudo se esclarece, tudo fica mais claro e o medo vai indo embora à medida que você ilumina as coisas. Conhecimento salva, e esse é um dos grandes motivos. Você começa a esclarecer
a quebrar mitos na sua cabeça e vai ficando cada vez mais no controle sobre a bipolaridade. E mais do que isso, você consegue também ajudar outras pessoas. Esse é um dos grandes motivos pelo qual eu estou sempre aqui fazendo palestra, fazendo aulas online gratuitas para você. Porque eu quero que o maior número possível de pessoas receba esse conhecimento sobre a bipolaridade, que tenha suas vidas ajudadas. Esse é o grande objetivo pelo qual eu estou aqui sempre trazendo informações para você. Mas te peço uma coisa, viu? Não deixa esse conhecimento só para você, não seja egoísta. Pelo contrário, vamos junto comigo ajudar a espalhar essa mensagem. Então compartilhe essa aula, compartilhe essa live com alguém que vai ser ajudado por essas informações. Ajuda a compartilhar isso. Basta você clicar aí, por exemplo, no coraçãozinho, dá a curtida aí, porque isso avisa para a rede, olha, esse conteúdo é relevante, é legal, deixa eu espalhar para mais pessoas. Vamos espalhar essas informações de qualidade. E olha só, vamos continuar falando sobre os fatores de risco para desenvolver bipolaridade. Até agora eu já te contei do primeiro e maior fator deles. Qual que é esse primeiro e maior fator? Genética. Te contei alguns detalhes também sobre a genética da bipolaridade. Agora vamos para um segundo grande fator de risco para a pessoa vir a desenvolver bipolaridade em algum momento da sua vida. Esse fator se chama estresse precoce. Estresse precoce ou trauma na infância e na adolescência pode ser de diversas maneiras e de diversas formas. Aquilo que a gente costuma ver mais, as pessoas comentando por aí, é o quê? Um trauma infantil, como por exemplo, se a pessoa sofreu algum tipo de abuso físico ou de outras maneiras, se sofreu abuso psicológico, um lar onde que as pessoas brigam muito, um lar onde que existe muita insegurança psicológica, física, muita briga entre os pais, por exemplo, onde que a criança não se sente protegida. Isso pode vir a ser um fator de risco para que a pessoa abra o quadro de transtorno bipolar. Eu quero parar aqui para fazer um detalhe importantíssimo com você. Se a pessoa é bipolar, não quer dizer que ela sofreu trauma na infância. Isso é um erro que as pessoas pensam. A pessoa pode ter uma infância maravilhosa e mesmo assim vir a desenvolver bipolaridade mais na frente. Então compreenda isso que eu estou te falando, com muito bom senso. O que eu estou te falando é, a pessoa sofrer estresse precoce, trauma infantil ou na adolescência, aumenta o risco dela vir a ter bipolaridade na idade adulta. Mas isso não quer dizer que todo bipolar sofreu estresse precoce na infância. Pelo contrário, eu tenho vários pacientes no meu consultório que tiveram uma infância, uma adolescência maravilhosa, muito obrigado, mas mesmo assim desenvolveram bipolaridade ao longo da vida. Mas é claro que aquela pessoa que sofreu trauma infantil vai sim ter uma chance maior de vir a desenvolver transtorno bipolar na vida adulta. Com um detalhe importante: o estresse precoce na infância e na adolescência leva a duas coisas que você precisa saber. Leva a abrir um quadro mais grave, com mais sintomas mais intensos, e a abrir um quadro antes da hora. Então, vamos entender essa lógica. Primeiro, a pessoa tem uma predisposição genética. E aí, se ela sofre um trauma ou estresse precoce, o que acontece é que ela abre o quadro de bipolaridade mais cedo e abre o quadro mais grave. Vou te dar um exemplo. Imagina que a pessoa nasceu em uma família que tem bipolaridade, um pai ou a mãe tem bipolaridade. Você aprendeu que a chance dela vir a apresentar sintomas
é de cerca de 15%. Maravilha. Só que agora vamos fazer dois caminhos hipotéticos. O primeiro caminho é: essa pessoa teve uma infância maravilhosa, tudo bem, correu bem, uma família bem estruturada que cuidou dela e ela se sentiu segura ao longo da infância e adolescência. Aí, essa pessoa vai abrir o quadro, por exemplo, aos 35, 40 anos e com quadros, sintomas mais leves. Agora, a mesmíssima pessoa nasceu com essa predisposição genética, 15% de chance. Mas, ao invés disso, a infância dela foi terrível. Os pais brigavam o tempo todo, batia na criança. Ela pode ter sofrido algum tipo de abuso sexual ao longo da infância ou da adolescência. Agora, ao invés de abrir o quadro com 35, 40 anos, ela abre o quadro com 16 anos de idade. E ao invés de ser algo que é uma depressão moderada, ela abre o quadro com uma depressão super grave, com sintomas psicóticos, ainda na adolescência. Veja bem, então, para a gente compreender bem esse segundo grande fator de risco para abrir quadro de bipolaridade, você precisa compreender que o estresse precoce, o trauma infantil ou na adolescência leva a um risco maior de abrir o quadro de bipolaridade e que esse quadro seja mais grave e que esse quadro abra os sintomas mais cedo. Por que isso acontece? Você pode se perguntar. E você sabe que eu gosto de te contar os mecanismos neurobiológicos para que você entenda que não é só algo assim da cabeça, nem nada disso, né? Existe uma lógica que a ciência já descobriu sobre isso. É que o trauma infantil, o estresse precoce, altera o cérebro da pessoa. Ela fica com uma partezinha do cérebro, essa parte se chama amígdala. Amígdala são duas pequenas estruturas, não é a da garganta, é a do cérebro. Amígdalas são duas pequenas estruturas que ficam no cérebro da pessoa, que todo ser humano tem essa estrutura, né? E que elas são grandes responsáveis por uma função de emoções muito primitivas, medo, raiva. E na criança que sofre estresse precoce, essa amígdala aumenta, ela fica mais ativada. Isso quer dizer que ela começa a ficar mais ligada, a sentir mais medo ou a sentir emoções negativas de uma maneira muito mais intensa. Por quê? Porque a sua resposta ao estresse começou a alterar o seu cérebro numa idade muito cedo, numa idade muito precoce, onde que o cérebro ainda estava em formação. Então, aquilo que ocorreu no ambiente dessa criança moldou, formou o cérebro dela de uma maneira que é um cérebro que apresenta muito mais emoções negativas ao longo da sua vida. Apresenta emoções negativas de uma maneira muito mais intensa. Uma das explicações para isso é a alteração nas amígdalas cerebrais, duas pequenas estruturas do tamanho de uma ervilha que fica no cérebro da pessoa, a amígdala direita e a esquerda que existe. Na verdade, eu fiz ao contrário, né? Direita, esquerda. Errei o lado. Então, vamos lá para a gente compreender isso. E antes da gente passar para o próximo fator de estresse, antes da gente passar para o próximo fator de risco para vir a desenvolver transtorno bipolar, eu quero te falar uma coisa. Estresse precoce não são apenas traumas que a pessoa passa. A negligência infantil também pode ser uma forma de estresse precoce. Você sabia que o contato com o seu bebê, o contato com a sua criança, o abraço, o toque, o carinho é mais essencial para ela do que a própria comida? A gente tem estudos mostrando o quão importante é o toque, o abraço, o afeto para uma criança. Bebês, por exemplo, vão preferir e vão se sentir sempre muito melhor na sua formação e vão se sair muito melhor na formação do seu cérebro, no seu desenvolvimento intelectual, quando recebem carinho, afeto, toque.
Há muitas décadas atrás, existiam algumas teorias super furadas psicológicas que fizeram muito mal a uma geração inteira de bebê, falando que o bebê não precisava ser tocado, que isso fazia mal para ele, que não podia abraçar, nem tocar, nem pegar no seu bebê ou na criança, né? Isso foi um trauma terrível para essas crianças, né? E tem vários já relatos de casos mostrando como essas teorias psicológicas hoje ultrapassadas, hoje que ninguém mais acredita nisso, ninguém sério acredita nisso, né? Fizeram mal ao desenvolvimento dessas crianças que não eram tocadas, abraçadas. O ser humano precisa desse carinho na infância, precisa sentir a proteção e a segurança. Então, estresse precoce também é negligência. Então, não é só abuso físico, psicológico, brigas, irritabilidades. A negligência também com o bebê, com a criança, pode levar a ser um fator de risco para desenvolver bipolaridade de forma mais grave e mais precoce. E aqui tem uma excelente notícia, aqui tem uma boa notícia se você for parar para pensar. Sabe qual que é essa boa notícia? Essa boa notícia é o seguinte: existe então uma forma de você proteger sua criança. Se você é bipolar, se você é mãe, se você é pai, se você é avô, se você é avó, é importante de você entender que criar um ambiente seguro, livre de estresse precoce e de traumas, ajuda a proteger a sua criança, porque esse é o primeiro fator de risco para a bipolaridade que a gente controla, porque a genética a gente não controla. Mas esse primeiro fator de risco aqui, que é o estresse precoce, é controlável. É um ambiente. Quem que faz o ambiente da casa? A mãe, o pai, o avô, a avó, quem está ali na casa. Isso quer dizer que temos uma excelente notícia, porque quando eu te falei do primeiro fator de risco, ele não tinha controle. É destino, por assim dizer, né? Genética, né? Você não tem controle, você não tem escolha. Já no segundo fator de risco, olha o que começou a acontecer. Você tem escolha, você tem controle. Não a criança, é óbvio, porque a criança ainda está indefesa, vulnerável. Ela não escolhe o ambiente que ela está, mas sim o pai e a mãe. Por isso, se você conhece alguma família, se você é essa família, onde que existe a predisposição genética para bipolaridade, criar um ambiente seguro, protetor, afetuoso para uma criança é o primeiro grande passo para protegê-la. Eu sempre brinco, é uma analogia que eu gosto para fazer, para esclarecer isso, que a genética é como se fosse uma onça que está dormindo. Ela fica lá, dormindo, a genética está lá. E algumas coisas, alguns fatores de risco, são como cutucar essa onça que está dormindo e ela acorda ou não. O estresse precoce é cutucar a onça com a vara curta. É pegar a predisposição genética que você não controla e cutucar com um fator de risco. E esse fator de risco é que acorda a onça, por assim dizer, acorda a predisposição genética para a bipolaridade. E esse fator você controla. Olha que interessante, como a gente já está chegando em um ponto ao estudar nessa aula os fatores de risco para a bipolaridade que você controla. Vamos então para o terceiro grande fator de risco para vir a desenvolver transtorno bipolar ao longo da sua vida. O terceiro grande fator de risco é o uso de drogas ou de determinadas substâncias. Não adianta. Toda droga que você conhece, legal ou ilegal, vai aumentar o risco de abrir o quadro da bipolaridade. Tem um motivo para isso. Pensa comigo, de uma maneira simples, descomplicada. Olha só, o que a droga faz? Ela mexe no seu cérebro. Se a droga não mexesse no seu cérebro, você não usaria ela, porque ela não ia te dar aquele prazer, aquele high. E quando eu estou falando de droga, eu estou falando de drogas legais,
cigarro, álcool e de drogas ilegais, maconha, cocaína, heroína, seja lá o que for. Todas essas drogas, legais ou ilegais, são fatores de risco para a pessoa vir a desenvolver bipolaridade. A lógica é simples. Só é droga porque atua no cérebro. Senão, não atuaria. O cigarro tem a nicotina, que é um psicoestimulante. Atua diretamente no cérebro. O álcool atua no cérebro da seguinte maneira: aumenta um neurotransmissor inibidor que se chama GABA e diminui um neurotransmissor excitatório que se chama glutamato. Olha só, a gente sabe o que o álcool está fazendo no cérebro da pessoa. Isso durante o efeito do álcool agudo. Depois, 16, 18 horas depois, dá o rebote, inverte. Aí abaixa o nível do GABA e sobe o nível de glutamato no cérebro da pessoa. Então, o álcool afeta diretamente o cérebro. A maconha, mesma coisa. Com um agravante que a maconha, na verdade, que as pessoas falam, né, é um composto de mais de 4.000 substâncias dentro, sendo que parte mais importante que atua no cérebro são os canabidióis e o THC, que é a substância responsável por dar aquele raio, aquela sensação. Esse THC já está provado que essa substância para o bipolar aumenta o risco de episódios de ativação, mania ou hipomania. Além disso, o THC, para quem tem a predisposição genética, aumenta o risco de psicose, sintomas psicóticos. É por isso que você vai ver algo que é muito importante, para a gente amarrar esses fatores de risco junto. Você verá pessoas que vão usar maconha a vida inteira e nunca vão apresentar sintomas psicóticos. E você verá pessoas que utilizaram uma única vez e começaram a ter sintomas psicóticos, paranoicos. Eu mesmo conheço dezenas de pessoas que usaram maconha uma vez e foram internadas em surto psicótico por completo. Isso quer dizer que todo mundo vai ter isso? É óbvio que não. A imensa maioria das pessoas usuárias de maconha nunca vai ter sintoma psicótico. Quem que vai ter então? As pessoas com predisposição genética. É a mesma lógica. Pensa comigo. A onça está lá dormindo, de repente, cutuca a onça com a vara curta, que é a droga, o THC da maconha. E desperta. É por isso que eu sempre digo, quem é parente em primeiro grau, em segundo grau, de alguém que tem transtorno bipolar, não pode nem pensar em usar droga, mas nem pensar. Isso vale para todo mundo, mas especialmente para quem tem um parente em primeiro grau, de quem usa um parente em primeiro grau com diagnóstico de bipolaridade ou esquizofrenia, por exemplo. Super importante, super importante. Vamos ver uma questão mais importante ainda sobre isso? Veja bem. Infelizmente, apesar disso que eu estou te falando, os estudos nos mostram que 61% dos bipolares já abusaram em algum momento da sua vida de substâncias ou drogas. 61% dos bipolares abusaram em algum momento ou estão abusando nesse momento de álcool ou drogas. Por que será que isso acontece? É o que eu sempre digo. A estrada, rodovia de São Paulo a Rio, vai de São Paulo a Rio, mas vai do Rio a São Paulo também. É uma estrada de 2 caminhos, de ida e volta. Do mesmo jeito, o uso de substâncias leva a mais sintomas do transtorno bipolar, e sintomas do transtorno bipolar, como impulsividade, levam a maior chance de usar substâncias. E a pessoa usa a substância e tem mais sintomas. E aí que ela usa mais. E aí que ela tem mais sintomas. Vê como é um ciclo vicioso, como é uma bola de neve, uma coisa levando a outra. Não é à toa que eu estou te contando aqui, em terceiro
o terceiro fator de risco para vir a desenvolver bipolaridade como o uso de droga e outras substâncias, porque esse é um fator que novamente está totalmente no seu controle e na sua decisão. Não usar álcool ou drogas é um fator prevenível, por assim dizer, que a pessoa controla isso. Principalmente a decisão inicial de experimentar. Porque é óbvio que depois que a pessoa criou uma dependência, fica muito mais difícil. Aí não é só querer. Se fosse só querer depois criou dependência, era uma maravilha, não é verdade? Dependência ao álcool ou a drogas é um diagnóstico médico que existe uma grande dificuldade da pessoa parar de usar a substância e não é só decidir, simplesmente. Mas a maioria das pessoas não é dependente, elas simplesmente fazem abuso ou uso experimental da droga. Mas estou te contando sobre esse grande fator de risco para abrir quadro da bipolaridade, para que você tenha consciência sobre o risco que está correndo. E com isso, quem sabe, decida reduzir o uso, decida parar o uso, ou se você nunca experimentou, você decide nunca fazer o uso. O conhecimento salva e pode te salvar à medida que você compreende essas coisas. Vamos lá? Deixe-me beber um copo d'água enquanto eu respondo a um comentário que está aí que é importante, né? Vamos lá. Quando eu estou falando de drogas, eu não estou falando só das ilegais. Álcool e cigarro, que são drogas legais, também afetam o cérebro e atrapalham. Tanto é que lá no protocolo, nas diretrizes de tratamento sobre depressão ou estados mistos, está bem descrito que o álcool ele pode levar à piora dos sintomas mistos no transtorno bipolar, que é a pior fase que a pessoa pode ter no transtorno bipolar, e pode aumentar a frequência da oscilação de humor dessa pessoa. Quer dizer que o álcool, que é uma droga legal, afeta sim o bipolar. Médicos que ficam falando que pode beber à vontade, não sei o quê, não entende basicamente nada do que está acontecendo. É óbvio que bipolar não pode beber. Agora, pode ser que você opte por beber socialmente, pode ser que você opte por beber um dia ou outro numa comemoração, ou pode ser que você ouve falar sobre isso, você agora tem a informação de que você não pode beber, mas mesmo assim você decide exercer o seu direito como adulto de falar: olha, eu sei que não faz bem para mim, mas eu quero fazer e pronto, eu aceito as consequências. Tudo bem. Não sou eu que vou ficar colocando regra na sua vida. O meu simples desejo é que você tenha a informação correta. E a partir de então, você decida como adulto que você é o que você quer fazer, se você quer parar de beber ou não. A informação é clara, o álcool afeta grandemente o bipolar e piora muito os seus sintomas. O que você vai decidir a partir dessa informação, aí é uma decisão sua e seu direito como adulto de usar ou não e assumir as consequências disso. Meu lugar aqui, meu papel é simplesmente dar a informação para você tomar a melhor decisão possível, uma decisão informada, né? Porque é direito de todo adulto tomar suas próprias decisões. Eu não estou aqui para colocar regra na vida de ninguém, só para informar o que a ciência nos diz, de maneira descomplicada e fácil. E vamos lá, que eu quero contar para você, além desses 3 fatores de risco para desenvolver bipolaridade: genética, estresse precoce, uso de álcool e outras drogas, eu quero te contar também quais são as idades que normalmente começam os primeiros sintomas da bipolaridade. Grande resumo para você.
a principal faixa etária no qual se iniciam os primeiros sintomas da bipolaridade está entre 15 e 25 anos de idade, ou seja, final de adolescência e início da idade adulta. Essa é a principal faixa etária que começa os sintomas da bipolaridade. Sendo que, se a gente quiser dar um zoom, se a gente quiser ainda dar um close maior sobre isso, aprender mais sobre isso, você vai perceber que entre 15 e 19 anos é a primeira faixa etária onde que mais se iniciam os sintomas da bipolaridade. Vamos ver? Vamos fazer uma pesquisa nos comentários. Me conta aí nos comentários se você abriu o quadro entre 15 e 19 anos de idade. Quem abriu o quadro entre 15 e 19 anos de idade, escreve eu. O que seria abrir um quadro de bipolaridade entre 15 e 19 anos de idade? Começar principalmente com sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, crise de pânico, muito comum de acontecer no início do quadro. E aqui eu quero te dar uma segunda informação. Porque na bipolaridade existe tanto a fase de desativação, que é a depressão, quanto a fase de ativação, que é a hipomania, que é a mania, certo? Porém, no início do quadro, o primeiro episódio, 70% das pessoas começam com depressão e não com fase de mania ou de hipomania. Que interessante isto, né? Então, a depressão é o episódio inicial mais comum, sendo que a faixa etária onde que é mais comum de se iniciarem os primeiros sintomas da bipolaridade está entre 15 e 19 anos de idade. Agora, vamos lá ver a segunda faixa etária mais comum de se iniciar os sintomas da bipolaridade, entre 20 e 25 anos de idade. Entre 20 e 25 anos de idade é a segunda faixa etária mais comum de iniciar os sintomas, sendo que, novamente, a depressão é o episódio mais comum de começar. Vamos ver se você iniciou entre 20 e 25 anos de idade, coloca aí eu nos comentários se para você foi entre 20 e 25 anos de idade. Você vai ver que muitas pessoas já estão colocando aí. Quando é que começaram os sintomas? E deixa eu te dar uma outra informação importantíssima também. No transtorno bipolar, é uma idade de início principalmente jovem. O quão jovem? Abaixo dos 30 anos de idade. 70% dos bipolares tiveram seu primeiro episódio de humor, iniciaram os sintomas antes dos 30 anos de idade. Porém, sobra 30% dos bipolares, que começam os sintomas depois dos 30 anos de idade. E se existe bipolaridade, pode se iniciar em qualquer idade. Só que é muito mais comum começar antes dos 30. Mas é possível que alguém nunca tenha manifestado sintomas e comece aos 50, aos 40, aos 60 anos de idade. Isso é possível, só é um pouco menos frequente, mais incomum, mais raro, mas existe. Bipolaridade pode se iniciar em qualquer momento. E na infância, pode acontecer? Pode sim. É possível iniciar a bipolaridade ainda na infância, mas novamente é mais raro. O mais frequente é entre 15 e 25 anos de idade, a faixa etária maior, de maior incidência, de maior risco para acontecer o início do quadro da bipolaridade. E agora eu quero ver com você um quarto fator de risco para iniciar o quadro da bipolaridade. Esse fator de risco é algo diferente, é o estresse crônico ou estresse prolongado. Não estamos falando do fator de risco de estresse precoce, infantil, trauma infantil na infância. Não. O que a gente está falando é de estresse prolongado, de estresse crônico. Estresse crônico ou estresse prolongado é o quê? Pensa da seguinte maneira, um estresse agudo é aquele que está durando minutos ou hora. Imagina que você está ali correndo
na rua, fazendo sua atividade física, como muitas vezes eu falo que é importante fazer, e de repente você vê um cachorro bravo que sai correndo atrás de você, um pitbull, um rottweiler super bravo correndo atrás de você. Você sai em disparada, pula muro, pula não sei o que, até chegar são e salvo na sua casa. Esse é um exemplo clássico de estresse agudo. Você passou ali um perigo muito grande, mas que durou alguns minutos ou uma hora. Esse estresse agudo não vai aumentar o seu risco de bipolaridade. Agora vamos diferente. Vamos ver o que seria um estresse que nem é agudo e nem é crônico. Um estresse ali que demorou um prazo médio de uma semana. De repente, o seu pai ficou doente, teve um problema grave, foi para o hospital, ele ficou ali 4, 5 dias muito mal, de repente, no 6º, 7º dia, já está super bem, começa a melhorar, fica tudo bem, vai para casa, vocês fazem um churrasco para comemorar essa melhora dele. Esse foi um estresse de prazo médio, de uma semana. Agora, vamos ver o que é estresse prolongado. Estresse prolongado é aquilo que dura cerca de semanas, meses ou anos seguidos. Estresse crônico, como por exemplo, imagina que você se endividou, perdeu seu emprego, está endividado, muito preocupado com a situação financeira. Você é um pai ou mãe de família e não sabe como que vai lidar com isso. E essa situação de desemprego dura durante 1, 2 anos. Pronto, esse é um clássico exemplo de estresse crônico prolongado. Esse sim vai levar ao aumento de risco de que a pessoa venha a desenvolver sintomas da bipolaridade. Imagina agora que a pessoa está num casamento abusivo, tóxico, no qual está sofrendo abuso físico ou psicológico do seu marido. Esse também é um clássico exemplo de estresse crônico prolongado. Por quê? Estresse crônico, estresse prolongado é veneno para o cérebro. Esse estresse que fica ali pouco a pouco, durante meses, anos, semanas inteiras, esse é venenoso para a saúde mental. Esse é venenoso para a sua estabilidade de humor. Esse sim é um fator de risco para a pessoa vir a desenvolver depressão. O maior fator de risco para vir a desenvolver depressão é o estresse crônico. Imagina então que seja um ambiente de trabalho hostil, com um chefe que é muito hostil, com pessoas que são muito hostis. Isso daí é um exemplo de estresse crônico e prolongado. Agora vem comigo para eu te dar a boa notícia disso. Vem comigo para eu te falar o lado positivo disso. Primeiro, alguns estresses crônicos e prolongados, a gente não tem dizer sobre isso, a gente não tem controle, a gente é submetido a isso pela vida ou pelas circunstâncias ou pelo ambiente. Mas na maioria dos estresses prolongados ou crônicos, é sim possível que a gente gerencie esse estresse. Esse fator é tão importante que na bipolaridade, uma das formas, uma das estratégias, um dos tratamentos que inclusive eu dedico um módulo inteiro no meu novo programa online chamado Método Estabilidade Bipolar para falar sobre isso, é que o bipolar precisa aprender técnicas, estratégias de gerenciamento de estresse na sua vida. Isso é básico, isso é o pilar de um bom tratamento. Um bom tratamento para que a pessoa consiga atingir estabilidade e equilíbrio passa por aprender técnicas, estratégias que existem de gerenciamento de estresse. Gerenciamento de estresse é super importante. É claro, alguns estresses não tem como você controlar, mas tem como você controlar a sua resposta a esse estresse. Porque quando a gente é submetido a uma determinada situação difícil, a nossa resposta pode piorar ainda mais a situação
ou pode melhorar ou fazer a situação ficar menos intensa, ou quem sabe até resolver a situação. Ou seja, nós não somos objetos passivos que vão de acordo com o vento. Você não é uma folha de papel que o vento sopra, você vai para a direita, o vento sopra, vai para a esquerda. Não, você é um ser humano. E ser humano é algo maravilhoso. A gente tem um imenso potencial. Se a gente decide agir, se a gente decide assumir o controle e protagonismo da nossa vida. Algumas coisas não estão no nosso controle, mas existem sim inúmeras coisas que estão no nosso controle. E quando a gente decide assumir o comando, assumir o controle, a gente consegue sim gerenciar o estresse. Isso para o bipolar é super importante, extremamente importante aprender técnicas, estratégias de gerenciamento de estresse. Agora você sabe por quê? Porque esse é um dos grandes fatores de risco para ou iniciar o quadro de bipolaridade, ou piorar, agravar sintomas depressivos ou de mania. Quer ver? Deixa aí nos comentários, escreve eu, se você, ao deprimir em algum momento, estava passando por uma situação de estresse crônico ou estresse prolongado. Você vai ver que esse é um grande gatilho. Olha quantas pessoas estão falando aí que o estresse prolongado ou crônico levaram elas a abrirem quadro de depressão, em especial de depressão, mas pode abrir quadro de mania também. Técnicas e estratégias de gerenciamento de estresse são muito importantes. Então, olha só o que a gente já conversou nessa aula. Falamos sobre os fatores de risco que levam à bipolaridade. Falamos de um que a gente não controla, que é a genética. E todos os outros que a gente falou são controláveis. A gente falou sobre estresse precoce, que nesse caso é controlado pela família e não, obviamente, pela criança. A gente falou sobre uso de álcool ou drogas e a gente falou agora sobre estresse prolongado e como a gente pode utilizar técnicas de gerenciamento de estresse para lidar com isso. Falei para você também e você aprendeu sobre todas as faixas etárias mais comuns de abrir ou iniciar o quadro da bipolaridade. E a mensagem que eu quero que você leve dessa aula hoje é que, para a grande maioria dos fatores, você tem dizer, você tem controle. Existem estratégias, existem formas. Não é só medicamento que é tratamento para bipolaridade. Eu sempre digo, quem acha que só medicamento vai fazer tudo, está errado. Quem acha que medicamento não vale de nada, está errado também. A verdade está no meio. A gente precisa sim de um medicamento adequado, mas todas as estratégias, mudanças comportamentais e de estilo de vida do seu ambiente de maneira correta para que você chegue lá no resultado que você quer e na estabilidade de humor. Espero que você saia dessa aula com uma mensagem positiva, entendendo que você não é passivo frente a esses fatores de riscos. Alguns a gente controla, outros a gente não controla, mas dá para fazer algo a respeito. Essa é a grande mensagem que eu quero que você tire dessa aula.